Muito bem, boa noite a todos então. Então vamos lá para a nossa. Hoje é o capítulo 5 do nosso livro, do nosso lar. Lembrando que no capítulo 4 o André Luiz já estava no hospital e recebeu todo aquele diagnóstico do, Do médico espiritual. do médico espiritual. Então, o André Luiz, depois de saber tudo aquilo, ele não ficou muito feliz, né? Com todas aquelas notícias que ele recebeu, principalmente pelo estado que ele se encontrava, de suicida involuntário, né? Inconsciente, desculpa, inconsciente. E ele estava muito abatido, né? Com essa notícia. No outro dia, logo depois que ele acorda, ele vai receber a visita, então, desse nosso amigo chamado Lísias. Esse nome Lísias, ele é o nome de um orador grego muito famoso. E Lísias significa, em grego, o libertador, o esclarecedor. E é justamente isso que o Lísias, a gente vai acompanhar depois, durante todo esse livro aí, que ele vai fazer com o André Luiz. Ele vai libertar o André Luiz dos seus pensamentos mais arraigados e vai mostrar novas coisas para o André Luiz. Então ele começa dizendo aí: sou Lísias, seu irmão. O meu diretor, o assistente Henrique de Luna, designou-me para servi-lo enquanto precisar tratamento. Aí o André Luiz pergunta: você é enfermeiro? E ele responde: sou visitador dos serviços de saúde. Nessa qualidade, não só coopero na enfermagem, como também assinalo necessidades de socorro ou providências que se refiram a enfermos recém-chegados. Então, assim, gente, como lá no nosso lar as pessoas ainda não podem receber visitas, porque as visitas iriam fazer com que a emoção mexesse muito com essas pessoas que recém foram chegadas de volta ao plano espiritual. Tem a figura desses visitadores que fazem a vez, né, dos familiares quando a gente está, por exemplo, internado. Eles perguntam como a gente está, o que a gente precisa, se precisa de alguma coisa. Então tem essa figura do visitador, que é muito mais do que um enfermeiro, né? Ele é praticamente um amigo daqueles que estão lá encarnados. E voltando sempre a lembrar isso, realmente, logo que a gente desencarna, a gente está um pouco ainda confuso. Então, receber visitas logo de cara, daqueles que já estão lá há muito tempo, pode mexer com o nosso sentimento. Então, o André Luiz, ele fica muito maravilhado, porque o Lísias vai estar falando para ele como é grande aquele ambiente hospitalar. O André Luiz, ele está no menor prédio de todo o sistema de saúde lá do nosso lar. Então, o André Luiz fala assim: nossa, tudo isso é maravilhoso. Só que quando o Lísias vê que essas observações do André Luiz vai descambar para o elogio espontâneo, Lísias levanta e começa a fazer novamente a pesquisa no André Luiz, né? E ele fala de novo: tá vendo a zona dos intestinos? Apresenta lesão séria. Tá vendo também a parte do fígado? Revela dilacerações. A dos rins demonstra características de esgotamento. E sorrindo, ele pergunta: sabe, irmão, o que significa isso? O André Luiz, cabisbaixo, fala: sim. O médico esclareceu ontem, explicando que devo esses distúrbios a mim mesmo. Agora, vamos pensar o seguinte: parece até que o Lísias foi um pouco rude, né? Porque o André Luiz ia começar a falar de onde ele estava, da grandiosidade de todo o sistema de nosso lado. O Lísias vai lá, já corta e fala: tá, mas vamos ver aqui o seu organismo perispiritual como está. Então, é assim: é para que a gente, muitas vezes, a gente esquece dos nossos problemas. A gente se distrai.
Hoje em dia, a gente se distrai com muita facilidade, né? Nós temos as tecnologias que estão sempre nos apresentando coisas novas e nós acabamos nos distraindo de nós mesmos. E é justamente isso que o Lísias não quer que o André Luiz faça. Não se distraia, André. Aproveita esse momento e vê como você está. Esse é o momento seu para você verificar, para você poder se mudar. Então, não se distrai com tudo que está ao seu redor. Concentre-se em si mesmo. E é justamente isso que a gente também pede no centro, né? Que seja aquele momento que a pessoa se interiorize. Não fica olhando para o lado para ver os quadros, para ver isso, para ver aquilo. Olhe o seu interior. Então, Lísia está falando justamente isso. Não é para lembrar o André Luiz que ele é um suicida, mas para que ele se concentre primeiro nele mesmo, André Luiz. Que naquele instante é o que ele precisa. Quando a gente está muito necessitado, é justamente disso que a gente precisa. Hoje em dia, no mundo, muitas vezes a gente acaba usando, né, substâncias químicas para a gente se distrair de quem nós realmente somos. E não é isso que vai nos fazer melhorar. Alguma dúvida quanto a essa parte? Alguém quer falar alguma coisa? Evori vai dominando aí a parte escrita. Ninguém falou, a gente vai tocar o barco. Ninguém digitou, a gente também toca o barco. Tá bom, vamos aí. Ninguém quer ser o leão, todo mundo quer ficar sendo o gatinho. Aí então André Luiz, ele fica cabisbaixo, principalmente quando ele reconhece que realmente tudo aquilo que ele está sofrendo é por culpa dele. Só que o Lísias, para dar uma animada no André, ó, ele até fala lá no livro, né, que ó, eu atendo 80 pacientes. Desses 80, 57 vieram na sua situação, né, de suicídio involuntário. Mas há, e talvez você ignore, diz o Lísias, que por aqui há os mutilados. Já pensou nisso? Sabe que o homem imprevidente que gastou os olhos no mal, aqui comparece de órbitas vazias? Que o malfeitor, interessado em utilizar o dom da locomoção fácil nos atos criminosos, experimenta a desolação da paralisia quando não é recolhido absolutamente sem pernas? Que os pobres obsediados nas aberrações sexuais costumam chegar em extrema loucura? Então, gente, o André Luiz ainda tá joinha, tá legal, tá bonitão. Existem as pessoas, os espíritos que atravessam, são atendidos no nosso lar com essas deformidades perispirituais. E sim, realmente, eles aparecem lá sem as órbitas oculares, sem pernas, sem conseguir andar, meio lunáticos. E isso se dá, muitas vezes, por várias questões intrínsecas de cada um, de cada ser, de cada consciência. Por isso que eu coloquei aí, ó, se a tua mão te escandalizar. Lembra da palavra, da frase de Jesus? Se tua mão te escandalizar, joga fora ou corta. É melhor você entrar na vida sem uma mão do que com as duas e ir para o fogo eterno? Essa questão, se a pessoa interpreta, vamos imaginar, encarnado, interpreta isso como uma verdade absoluta, ai caramba, então quer dizer que se a minha mão fez errado, eu tenho que cortar minha mão fora. Quando ela desencarna, chega lá, com a sua consciência plena de conhecimento. E quando ele se depara lá do outro lado, ele acha que realmente é melhor ele perder um membro do que ele ficar naquela região de zona inferior onde ele está sofrendo. Então, muitas vezes, pela própria consciência, pela consciência do próprio ser, que tem uma informação deturpada das palavras de Jesus,
eles causam isso pela sua mente, naquilo que nós vimos na semana passada, chamado ideoplastia, essa deformação no seu perispírito. E muitas vezes também, acusados, por exemplo, por outras consciências no plano inferior, nas zonas inferiores, né, de vibração inferior, eles também se sentem na obrigação de isso acontecer. Existe um livro chamado Aconteceu na Casa Espírita, é um livro bem famoso, virou até peça de teatro, eles encenaram durante muito tempo essa peça. Existe um obsessor chamado Júlio César, que ele quer destruir uma casa espírita. Ele faz tudo para tentar destruir essa casa espírita e acaba não conseguindo, porque a casa espírita tem um amparo muito grande, ele não consegue destruir a casa espírita. Quando ele se dá por derrotado, os superiores dele na zona inferior acabam por cegá-lo, na verdade, através de indução, né, do pensamento. Pensamentos mais fortes dominam aqueles de pensamento mais fraco, e ele se sentia cego. E lembrando que essa força de pensamento é tão forte que muitas vezes, mesmo recebendo auxílio, mesmo recebendo todo o tratamento energético lá no plano espiritual, o espírito não consegue ainda se aceitar merecedor de ter o seu órgão restituído. O que acontece? Ele reencarna muitas vezes, tá, com alguma deficiência por culpa da sua culpa, tá? Seria mais ou menos isso que eu ia falar. Então isso gera muita dor no plano espiritual. O que gera muita dor, então, também no plano espiritual, é isso que a gente tem que entender. É não compreender direito as palavras de Jesus. Essa palavra de Jesus não traz uma condenação. Ela não traz uma condenação. Ela traz para que a gente se conscientize de não repetir os mesmos erros. Olha onde a gente está errando. É com a mão? É com os olhos? Muda o nosso jeito de olhar. Muda o nosso jeito de andar. Né? A gente tem que mudar essas nossas energias. A gente tem que mudar esses nossos sentimentos. Então a gente tem que ter muito cuidado com aquilo que a gente pensa. Toca aí, Ivori. Na verdade, eu queria fazer uma colocação aqui a respeito do que o Cláudio está comentando, né, das nossas provas e expiações. Acredito que o que o Marcelo esteja tentando passar para a gente, me corrija se eu estiver equivocada, é exatamente essa questão de que nós não confundamos as coisas que nós temos como ensinamento, as questões didáticas que nos são apresentadas, especialmente pelo nosso maior mestre, que é Jesus, e que precisou muitas vezes falar conosco através das parábolas, porque nós ainda somos crianças espirituais. Imagina na época dele, em que as coisas eram realmente bem diferentes, mais materializadas. Mas a gente tem que tomar cuidado para não pegar esses ensinamentos que às vezes vêm em conteúdinhos, né, em quadradinhos, como o pessoal fala hoje em dia, e acreditar nisso como uma verdade absoluta. A gente vai ver ao longo do estudo dessas obras de André Luiz, claro que cada um vai chegar à sua conclusão de acordo com o seu momento, com as suas crenças e com seus aprendizados e com seus conteúdos e com as suas encarnações, mas a gente vai ver que a verdade ela é circunstancial. Então eu estou dizendo isso porque às vezes quando a gente escuta, né, algumas frases, algumas questões, a gente começa a colocar como verdades absolutas, quando na verdade muito pouco a gente tem que conceituar. O que a gente tem que entender precisamos compreender os nossos sentimentos, parar para nos escutar, compreender o que isso significa nessa jornada evolutiva e o que eu tenho que fazer para transformar as energias malsãs que eu mesma gero em energias renovadoras, em energias que façam realmente a gente crescer.
O Marcos está colocando também do Diálogo com as Sombras, que é fantástico. O Marcelo, ele já leu acho que umas 2 vezes, já me indicou umas 3, eu li metade, porque quando leio estudo, então eu demoro pra caramba para terminar. Mas ele está relatando que tem uma passagem de uma doutrinação de um espírito que estava com o perispírito deformado, com a forma de lobo, onde perdeu as formas humanas, se comportando como animal. A gente até comentou sobre isso na semana passada, isso vai ser uma constante nesses nossos estudos. Inclusive, nós vamos fazer ainda no nosso lar um estudo um pouquinho mais aprofundado de como nós conseguimos, através do pensamento, moldar o perispírito a ponto desse tipo de acontecimentos. Marcelo, quiser colocar alguma coisa nesse sentido? Não, tranquilo. Posso tocar o barco? Então, continua o Lísias falando. Nosso lar não é instância de espíritos propriamente vitoriosos, se conferirmos ao termo sua razoável acepção. Somos felizes porque temos trabalho, e a alegria habita cada recanto da colônia, porque o Senhor não nos retirou o pão abençoado do serviço. Aproveitando a pausa mais longa, exclamei sensibilizado. Continue, meu amigo, esclareça-me. Sinto-me aliviado e tranquilo. Então não será esta região um departamento celestial dos eleitos? Não, gente, nosso lar não é o lugar dos eleitos, né? Muita gente quer sempre, quando desencarnar, quero ir para o nosso lar. Na verdade, aqui na Baixada, a gente não vai para o nosso lar, né? Nosso lar é lá nas beiradas do Rio de Janeiro. A gente vai aqui para o litoral, deve ter outros aqui. Eu esqueci o nome daqui de Santos, é uma famosa. Se alguém souber de novo aí, por favor, digita aí. E olha que coisa interessante, né? O que torna as pessoas felizes em nosso lar é a oportunidade de trabalho. Muitas vezes as pessoas não entendem por que no final da escola, ou mesmo no meio ainda da escola, o aluno, o servidor já é chamado a trabalhar, né, na casa espírita. Porque a gente tem essa necessidade do trabalho. Nós temos a necessidade de servir o próximo. É uma coisa nossa. Nós não nos sentiremos felizes se a gente não trabalha. Esses momentos que nós passamos assim, de separados fisicamente, mas a casa nos permitiu continuar alguns trabalhos espirituais justamente para isso, para que a gente tenha essa noção de que a gente realmente precisa desse trabalho. E lá no nosso lar não é diferente. A maioria dos espíritos que hoje, a maioria dos trabalhadores lá de nosso lar foram os assistidos de outra época. Assim como nós hoje somos trabalhadores do Grupo Socorrista Emmanuel, fomos assistidos em muita época, em outras épocas, né? Então, a gente precisa deste pão abençoado de serviço. Nos faz falta não trabalhar. E o Livro dos Espíritos diz uma coisa muito interessante. Qualquer ação útil é um trabalho. Qualquer ação útil é um trabalho. Então, quando nós estamos estudando no nosso lar, na nossa casa, agora estou falando, né? Vamos mudar. Para a nossa casa, nós estamos estudando um livro, fazendo apontamentos, é algo útil para nós mesmos. Então, é um trabalho. Quando nós estamos fazendo uma vibração para outra pessoa, é útil, continua sendo um trabalho. A gente precisa desse trabalho. E queira Deus que a gente consiga caminhar num caminho direito a ponto de, quando desencarnar, poder ser um trabalhador na colônia espiritual, né? Se for assistido, que seja por pouco tempo, depois a gente comece a trabalhar. Não tem como sermos felizes sem trabalho. Não tem como. Muita gente entrou em depressão nesse período de pandemia justamente por causa da falta de trabalho. Falta de sair de casa, falta de fazer alguma coisa em relação ao outro. Isso nos faz a necessidade, né?
E é isso justamente que é a alegria de nosso lar. O André Luiz saiu daquela zona inferior, que é bem ao lado do nosso lar, e já se sentia aliviado e tranquilo por esse ambiente feliz por causa do trabalho dessas pessoas. E não é só no trabalho das pessoas, por exemplo, que trabalham na saúde de nosso lar, mas tem a parte da manutenção de nosso lar, do estudo de nosso lar. Então, tem vários campos de trabalho no nosso lar e também nas outras colônias espirituais. Então, a gente precisa, gente, de trabalho. A gente precisa trabalhar. E é engraçado que, por exemplo, é um dos itens da nota na caderneta. O trabalho é um dos itens, porque é uma necessidade nossa de evolução trabalhar. Alguém quer falar alguma coisa? Se não tiver ninguém antes de mim, eu gostaria. Ninguém? Puxa vida, Ninguém quer trabalhar hoje, não é? Trabalhar, gente, aqui nesse momento, outra coisa importante, né? Esses livros, como a gente sempre conversa e faz questão de dizer, eles não têm uma única visão e eles podem ser aprofundados ao extremo, tanto que tem aí o exemplo do Guilherme, que já leu 2, 3 vezes, já fez curso, já estudou a respeito e está tendo uma nova abordagem. A gente sabe que isso, conforme a gente vai aprendendo mais conteúdo, isso vai se modificando. Mas uma das dimensões do trabalho que, na minha opinião, nós não devemos deixar de esquecer é que o trabalho, uma das dimensões não, uma das definições, o trabalho é uma força. Na verdade, nós começamos a chamar ofício de trabalho exatamente por essa força da física, que medo de falar em física nesse grupo que tem tantos técnicos dessa área, mas bora lá. Trabalho é força versus distância. Então, esse trabalho, o que é o trabalho exatamente? É quando você precisa sair de uma situação e chegar até outra situação. E aí você precisa de uma força, e essa força é chamada trabalho. Então, não somente o nosso trabalho laboral, que nos traz os nossos honorários, não somente o nosso trabalho como voluntários, mas também o trabalho do dia a dia, o trabalho que eu tenho de me retirar da minha zona de conforto e tentar fazer algo que normalmente eu não faria, o trabalho que eu tenho no meu dia a dia, em doar as minhas energias, em conversar com as minhas plantas, em cuidar dos animais, em fazer um evangelho, enfim, lembrar que o trabalho é uma força, é a força da vontade que nós temos que ter para fazer algum tipo de modificação. E nesse inteirinho também, quando o Marcelo começou a falar a respeito desse slide, ele falou da colônia do nosso lar e da Alvorada Nova, enfim, eu só queria deixar tranquilizadas as pessoas, porque nós temos muito conteúdo e a gente vai se aprofundar exatamente nessa questão dos mundos habitáveis, dos diversos planos espirituais e dimensões espirituais que a gente pode viver, enfim. Mas, a princípio, eu gostaria que a gente começasse a fazer esse exercício de nos desprender da palavra como nós a conhecemos. Por isso, toda vez eu estou tentando fazer um paralelo aqui, por exemplo, não usar trabalho apenas como nós conhecemos, mas lembrar que é uma força. E não usar a palavra mundos, colônias, e vamos começar a usar as palavras dentro de nós, claro, né? Porque didaticamente a gente acaba usando, mas as palavras planos espirituais, as diversas dimensões espirituais, que são cada vez mais sutilizadas de acordo com que nós nos desmaterializamos, né? Quanto mais a gente se afasta da matéria e mais vai para o espiritual, mais a nossa parte física, que é a parte do perispírito, ela vai ficando cada vez mais sutil, mais quintessenciada, vibra mais rapidamente, numa frequência maior, e por isso realmente tem mais afinidade com mundos, com momentos, com planos, com locais mais elevados e que tem essa mesma sintonia, aquela questão do hálito mental que a gente sempre conversou, né? Não tem como um corpo físico denso
conseguir exercer a força de um trabalho num plano de mundos felizes, né? Em mundos crísticos, em mundos perfeitos. Então, são essas questões que a gente tem que começar a se atentar. Ok? A Nádia está adepta a conversar com as plantas, mas para quem não faz, é muito bom mesmo, verdade, gente. É tudo energia, renovação de energia, né? Lembrando que o que a gente doa, a gente recebe. Posso comentar uma coisinha? Pode sim, lógico. Então, o que eu entendo por trabalho, né? Trabalho faz parte da nossa lei de progresso, né? E a gente não tem noção de quanto a gente recebe, né? A gente mais recebe do que doa. Quando está numa casa espírita e nesse momento de pandemia, eu acho que a gente tem que se conscientizar que mesmo a gente estando afastado da casa, a gente pode doar muito fora dela, através das nossas orações, vibrações para toda a humanidade, né? Nesse momento difícil que a gente está passando. E o trabalho não só na casa espírita, né? Mas todos os dias, né? Todo mundo no nosso trabalho, com as pessoas que a gente convive, sempre é um momento de doar o melhor de nós, né? É isso aí. Então vamos lá. Aqui não é o lugar dos eleitos. Não, gente, nosso lar não é o lugar dos eleitos. Então ele continua lá, ó. Recordemos o antigo ensinamento que se refere a muitos chamados e poucos escolhidos na Terra. As religiões no planeta convocam as criaturas ao banquete celestial. Em sã consciência, ninguém que se tenha aproximado um dia da noção de Deus pode alegar ignorância neste particular. Com raras exceções, a massa humana prefere aceder a outro gênero de convites. Gasta-se a possibilidade nos desvios do bem, agrava-se o capricho de cada um, elimina-se o corpo físico a golpes de irreflexão. Multidões sem conta erram em todas as direções nos círculos imediatos à crosta planetária, constituídos de loucos, doentes e ignorantes. Então, olha que coisa interessante. Ninguém que se tenha aproximado um dia da noção de Deus pode alegar ignorância ao chamamento do bem. Qualquer que seja a sua religião. Lembra que o Emmanuel falou, mas muito mais do que espiritismo, muito mais do que espiritualismo, a espiritualidade. Então, assim, gente, ouviu falar de Deus, da lei divina, que já está gravada na nossa consciência, não tem como alegar ignorância nesse particular. Do chamamento, tá? Do chamamento. Tá? Não estou falando da consciência, do saber o que é certo, do saber o que é errado. Mas do chamamento a se melhorar, ninguém pode alegar ignorância, desde que já tenha, pelo menos por um dia, escutado sobre a noção de Deus. Eu acho que a gente passou mais de dia, né? Escutando sobre Deus. Acho que a gente já pode tirar, né, do nosso particular essa não saber, né? A gente já sabe muito bem o que é. E engraçado que depois ele coloca que como a gente não escuta esse chamado, e ele coloca assim como é que se diz? Uma classificação, né? Loucos, doentes e ignorantes. E é justamente nessa gradação que muitas vezes a gente acaba aparecendo no plano espiritual. Louco ou doente e ignorante. Nessa faixa, muitas vezes nós espíritas entramos na faixa do louco. Porque quando nós somos visitados pela verdade e vimos que nós desperdiçamos todas as chances que nós tivemos
pelo conhecimento que nós estamos adquirindo, nós ficamos loucos. Ou ficamos doentes, ou agora, ignorante a gente não pode falar que é, mas não. Ignorante deixa falar para outras pessoas que não conseguem ainda entender Deus, né? Aí estão os ateus e coisa parecida. Essa parábola de Jesus, muitos os chamados, poucos os escolhidos, ela realmente, ela fala sobre uma festa de casamento. Nessa festa de casamento, o dono lá do lugar chamou os convidados não quiseram ir no casamento. Então, o que eles resolveu foi o seguinte, chamou todo mundo que estava ao redor lá. Ia passando gente, vai para a festa de casamento, vai para a festa de casamento. E encheu a festa de casamento. Só que, de repente, ele ao ver aquele povaréu todo lá, ele viu que tinha uma pessoa sem a veste, exatamente, Marcos, do festim das núpcias. Tinha alguém sem a veste nupcial. E aí, essa única pessoa é expulso. Então, significa, o que na verdade isso aí significa? A gente esquece do simples. É como se fosse mais ou menos assim, vai numa festa, pelo menos coloca uma roupa decente. O cara foi de chinelo e camiseta, por exemplo, falando. Ou seja, Deus nos convida e não é para a gente ir lá com a perfeição. Não é aparecer lá, eu tenho que ser perfeito. Não, a gente vai errar, a gente vai cair, a gente vai se levantar, mas a gente tem que ter a consciência dessa tentativa de melhora. Acho que o Marcos falou na outra vez, né? Que reconhece o verdadeiro espírita pelo esforço que ele faz em dominar as suas más tendências. Acho que foi o Marcos que falou sobre isso. Então, é justamente isso. A gente tem que continuar se esforçando por vencer as nossas más inclinações. E saber que a gente vai conseguir um dia. Quem quer falar, seu Cláudio, por favor? Eu quero. Pode falar, seu Cláudio. Com relação a essa questão de a gente estar transitando na Terra, né? A consciência, como você disse, que é uma escolha, ela só vai aparecer quando você sofre muito, quando você é colocado à prova. E isso, na questão dessa parábola, é deixado bem claro. Não é apenas concordar ou ir à festa de núpcias. Você tem que se prevenir, você tem que se preparar para ir a uma festa dessas. Porque lá você pode ser condenado, lá você pode ser enxovalhado. Então, eu entendo essa palavra desse jeito, que a maioria não quis ir porque desconfiavam do anfitrião. Na verdade, assim, a maioria não quis ir porque Jesus estava falando nessa época dos judeus, né, que conheciam realmente as Escrituras e eles não queriam participar da modificação que Jesus havia trazido. Então, Jesus está dizendo o seguinte, vou abrir para todos, não só mais para a casa de Israel, né? Ele vai abrir para todos. Inclusive, Jesus leva a sua palavra para os samaritanos, inclusive depois Paulo leva para o resto do mundo antigo conhecido. Então, assim, aqueles que tinham conhecimento, eles não quiseram participar dessa modificação que Jesus trazia, né? Que era ver realmente Deus como um pai e não como o Senhor dos Exércitos. E quando eles não veem isso e são colocados para as outras pessoas, é necessário que pelo menos essas outras pessoas tenham um mínimo de modificação. E foi aquilo que o senhor mesmo falou, seu Cláudio, né? Pelo menos se prepara um pouquinho para a festa de núpcias. Mas vê que, por exemplo, o sofrimento, ele mesmo assim, ele ainda é um efeito da causa que nós mesmos geramos. Porque o Elísias mesmo coloca, com raras exceções. Então, existem pessoas que, ao receber o chamamento, elas vão e sem passar necessariamente pelo crivo da dor, né? Ou pelo sofrimento.
E se passa pela dor, passa aproveitando esse momento de dor como uma lição a ser aprendida. Então, assim, tem raras exceções. Gostaríamos nós de ser uma dessas exceções, quem sabe, né? E ele continua, o André Luiz deve estar embasbacado lá, que o Lísias também não para mais de falar. Acreditaria, o Lísias pergunta pro André Luiz, porventura, que a morte do corpo nos conduziria a planos de milagres? E isso foi aquilo que a gente já viu logo no início do nosso lar, né? A morte não modifica o nosso jeito de ser. Assim como somos encarnados, somos desencarnados, com um piorado, porque nós deixamos as máscaras lá no caixão, né? Somos compelidos a trabalho áspero, a serviços pesados, e não basta isso. Se temos débitos no planeta, por mais alto que ascendamos, é imprescindível voltar para retificar. Ou seja, por mais que a gente no plano espiritual estude, melhore, seja um trabalhador voluntarioso, as arestas que nós deixamos aqui no plano material, nós vamos ter que reencarnar para poder eliminar essas arestas. E ele ainda continua. Ele ainda fala para o André Luiz que o André Luiz vai ser um grande trabalhador, mas o André Luiz vai ter que voltar para reencarnar. Então, às vezes, as pessoas falam assim, como assim Emmanuel vai reencarnar? Como assim André Luiz vai reencarnar? A gente tem a mania de endeusar gente que desencarnou. Deus só tem um, gente. O resto tá tudo como a gente, tudo igual. A gente tá no mesmo balaio. Estamos no plano aqui, nesse plano físico, no mesmo balaio, e aquelas que nos circundam, que estão no plano espiritual, estão no nosso mesmo balaio. Todos nós precisamos reencarnar para poder sanar alguns débitos que nós ainda temos. Por isso que é tão difícil reencarnar. Por isso que a gente não pode perder a chance que nós estamos tendo reencarnados. Porque é difícil, todo mundo quer voltar. E aí, o André Luiz, acabrunhado com a lembrança dos erros, diante de tão grandes noções de responsabilidade individual que ele perdeu, ele fala, como fui perverso. Aí, contudo, antes que o André Luiz se alongasse com outras exclamações, o visitador colocou a mão, a destra, carinhosamente nos lábios de André Luiz e murmurou, cala-se, meditemos no trabalho a fazer. No arrependimento verdadeiro é preciso saber falar para construir de novo. O André Luiz ia cair numa cilada chamada vitimismo. Quando ele começou, como eu sou perverso, como eu errei, como eu devia ter feito isso, Gente, o passado é uma roupa que não nos serve mais. Né? Já dizia Belchior, ele passou no 3%, para quem viu. Né? O passado é uma roupa que não nos serve mais. Se a gente começa a ficar preso no passado, a gente não anda para frente. Por isso que o Lísias fala, no arrependimento verdadeiro é preciso saber falar para construir de novo. A palavra tem poder. Se a gente fica no vitimismo, se a gente fica paradão, só reclamando da gente mesmo, não conseguimos construir nada de novo. Por isso que reencarnar é preciso, sim. Porque lá no nosso lar é fácil. Na casa espírita é sorrisinho para lá, sorrisinho para cá, amiguinho para lá, amiguinho para cá. Mas aí quando pega o carro e dá uma fechada em um e toma uma fechada de outro, pronto, esqueceu. Fechou a porta do centro, deixou a felicidade lá dentro? Não, né? Então assim, realmente, só por isso que não dá para a gente evoluir apenas espiritualmente. Porque espiritualmente seria muito fácil. É na matéria que vem a prova.
lá no plano espiritual, a gente está estudando, a gente está treinando, a gente está fazendo tudo o que a gente pode para que a gente possa chegar aqui no plano no plano material e fazer aquilo que nós nos propusemos a fazer, ou aquilo que os nossos superiores espirituais pediram para que a gente faça, né? Lembrando que não existe o determinismo, tá? Não existe o maktub, está escrito nas estrelas. Ah, eu fui subir na escada que estava capenga, quebrei a perna, mas até porque estava escrito, eu tinha que quebrar a perna mesmo. Não, é que subiu na escada capenga, por isso caiu, quebrou a perna, né? Então, assim, tudo é na nossa escolha. Nós temos dois caminhos. Escolhemos o caminho bom ou o caminho não muito bom. O legal é que a gente consegue retornar e fazer esse caminho novamente. Aí nós chegamos na lei de causa e efeito, tá? O Lísias faz o tratamento no André Luiz, até a foto essa foto é a foto do filme, desculpa que tá pequenininho, muita gente não tá vendo, mas a gente vai passar os slides depois para vocês verem bem grandão, tá? Mas é a foto do filme. Ele tá passando um passe ali, tá vendo? Na região do intestino. E o Lísias continua ensinando para o André Luiz. O André Luiz é um médico, não esqueçam disso. Toda medicina honesta é serviço de amor, atividade de socorro justo. Mas o trabalho de cura é peculiar a cada espírito. Então, a medicina da Terra, ela é justa. Ela evolui de acordo com a vontade espiritual e vai aparecendo coisas novas. E só que ela ainda só consegue mexer com os efeitos que nós geramos. A cura real está dentro de cada espírito. Cada um tem o poder de se curar. A medicina tem o poder de aliviar os efeitos. A causa, nós temos o poder de sanar. Continua Ulisses. Meu irmão será tratado carinhosamente. Sentir-se-á forte como nos tempos mais belos de sua juventude terrena. Trabalhará muito e, creio, será um dos melhores colaboradores em nosso lar. Entretanto, a causa de seus males persistirá em si mesmo, até que se desfaça dos germes de perversão da saúde divina que agregou ao seu corpo sutil, né, pelo descuido moral e pelo desejo de gozar mais que os outros. O egoísmo. A carne terrestre, onde abusamos, é também o campo bendito, onde conseguimos realizar frutuosos labores de cura radical quando permanecemos atentos ao dever justo. Então, lá no nosso lar, o André Luiz vai receber todo o tratamento, ele não vai mais sentir dor no fígado, no estômago, no intestino, vai ficar bonzinho, vai trabalhar que nem como ele fosse um jovenzinho de 18 anos. Só que a causa vai permanecer nele. Ele vai precisar voltar à carne terrestre para poder, através de novas escolhas, novo jeito de viver, deixando, né, esse de gozar mais que os outros, deixando o egoísmo de lado. E aí sim, ele vai conseguir ter a sua cura radical. Né? Então, quanto mais nós ficamos atentos ao dever justo, nós começamos a sarar. Isso não é só com o André Luiz, né? Lógico, isso é com a gente também. Isso é só um exemplo. Oi? Eu queria dar um exemplo essa semana. Posso? Sim, pode. Nessa semana, eu estou em casa, dentro de casa, estou fazendo isolamento social, tal, né? Sim. Na terça-feira passada, eu participei de uma live sobre o que está acontecendo com o governo do estado, tal. Eu não vou nem comentar, eu fiquei com uma raiva terrível. E à noite eu fiquei muito. A raiva já danou. Eu fiquei muito triste. Uhum. Né? Aí na quarta-feira, falei, eu não vou fazer mais nada.
eu não quero mais fazer nada, né? De repente, aqui no celular, tocou um Messenger, né? Uma Uhum. mulher, uma ex-professora aposentada, falando, Cláudio, eu preciso da sua ajuda. Eu falei, bom, no que eu posso te ajudar, né? Aí a mulher falou assim, olha, não estou mais quase enxergando nada. Eu estou precisando de uma consulta, aí eu fiquei sabendo que você faz umas indicações. Eu falei, olha, eu sou muito limitado, mas eu posso tentar, né? Você acredita que eu consegui agendar uma consulta para a mulher para fazer a cirurgia da catarata? E aí eu falei, será que eu estou trabalhando, gente? Né? Lógico que tá. Né? Será que eu estou trabalhando? E é bem Sim, eu essa história trabalho. do André Luiz, né? Ele partiu para outro mundo, passou por todas as agruras e agora está vendo que precisa recuperar tudo, precisa voltar para trás não, precisa voltar para a Terra, né? Mas ele tem que ser preparado para voltar para a Terra. E nós, Sim, quando voltamos para a Terra, nós fomos preparados sim para encarar todas as provas e expiações e partirmos, quando partirmos, termos a liberdade ou o compromisso de voltar, né? Isso daí a gente tem que ter claro. A doutrina espírita, ela tirou o véu com relação a isso. E é o que o Lígia está falando. sim, é isso aí. Né? Então, é aquilo, gente. Por mais que a gente ache que, por exemplo, o Chico Xavier era uma pessoa desprendida, mas ele tinha esses problemas e possivelmente também ainda manteve algumas, né? Quem viu a vida de Chico sabe que ele ainda tinha um pouco de vaidade e tudo mais. Então, provavelmente ele volta aqui ainda, é lógico que quando o planeta já tiver num sistema um pouco melhor do que está hoje, né? Mas é assim, todos os que estão no plano espiritual, que somos espíritos errantes, justamente por causa disso. A gente vai sempre ter que retornar para sanar algumas questões, ou como prova, ou como expiação, ou como auxílio às outras pessoas para a sua evolução. E aí, o coitado do André, depois dessa lição toda do Lísias, Chorou. 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 Eu também quase chorei lendo esse negócio. E aí o Lísias ensina para ele. Às vezes as pessoas têm medo de chorar, mas o Lísias vai falar aqui, ó. Quando as lágrimas não se originam da revolta, sempre constituem remédio depurador. Chore, meu amigo, desabafe o coração e abençoemos aquelas beneméritas organizações microscópicas que são as células de carne na Terra, tão humildes e tão preciosas, tão detestadas e tão sublimes pelo espírito de serviço. Sem elas, que nos oferecem templo à retificação, quantos milênios gastaríamos na ignorância? Assim falando, afagou-me carinhosamente a fronte abatida, despediu-se com um beijo, né, um ósculo de amor. E realmente, gente, o Lísias está pedindo assim, quando a gente for agradecer o corpo que nós recebemos, é agradecer as células, as pequenas células. São essas células que produzem justamente essa oportunidade da gente estar aqui encarnado, modificando o nosso jeito de ser, modificando nossos sentimentos, para que a gente possa ser espíritos ou consciências melhores. Engraçado que ele coloca aqui, né, que as células são tão humildes e preciosas, tão detestadas. Quantas pessoas odeiam o seu corpo? Quantas pessoas danificam o seu corpo, consciente ou inconscientemente? Ao ingerir tanta alimentação pesada, tanta bebida alcoólica, tanta fumaça para dentro do nosso organismo, isso é um meio que a gente está detestando essas nossas células, que trabalham
para que a gente continue essa nossa jornada evolutiva, mas tem hora que cansa, não tem mais como fazer, e aí a gente acaba caindo. Certo, gente? Então, realmente é isso. Dar muita importância a este templo que nós temos, que é o veículo que nós, enquanto espírito, utilizamos para poder fazer a nossa regeneração espiritual. Certo? Então, vamos lá, gente, para a nossa vibração final.